Quilombos são comunidades formadas por escravos fugitivos entre o século XVI e o ano de 1888. No Brasil, atualmente, comunidades quilombolas estão presentes em todo o território brasileiro, e nele se encontrava a rica cultura baseada em ancestralidade negra, indígena e branca. Os habitantes dos quilombos, chamados de quilombolas, participavam de todo o trabalho que envolvia a plantação de alimentos e construíam pequenas oficinas onde fabricavam suas roupas, utensílios domésticos, ferramentas de trabalho e móveis. Eram formados em locais de difícil acesso para impedir a recaptura dos escravos fugidos. Também era organizado na proximidade de estradas para que quilombos pudessem assaltar os viajantes que por ali transitavam. Não se limitava no abrigo de escravos africanos, também servia para índios e criminosos que escapavam da justiça. Há relatos que houve um código moral e de justiça bastante peculiares. O adultério, roubo, homicídio e deserção eram severamente punidos com a pena de morte. Foi importante para que traços diversos da cultura africana se mantivessem vivos em nossa própria cultura. Rituais, danças, pratos e expressões comuns ao território brasileiro são nitidamente influenciados pela cultura africana. O contexto de expansão da produção de cana-de-açúcar na época colonial favoreceu a formação de quilombos, pois era um momento no qual os escravos viam a oportunidade de alcançar certo tipo de independência financeira. Portanto, a comunidade que se formava aos poucos começava a ter relações comerciais com outras comunidades livres, conseguindo sobreviver fora das senzalas e com grande vantagem, que era a liberdade, o cultivo e a comercialização de alimentos e a criação de animais garantiam a sobrevivência dos quilombos. Apesar de terem a liberdade dentro do quilombo, o povo sofria com a iminência de ataques que culminavam na destruição do local e para isso eles construíam várias cercas ao redor do acampamento e de dezenas de armadilhas. A criação de quilombos representava a rejeição da forma de vida cruel proporcionada pelos senhores de engenho. Quilombo dos Palmares. Localizado em uma serra cheia de palmares, foi a maior comunidade de negros da história do Brasil. Até hoje é uma figura da resistência negra. Estava situada na Serra da Barriga, em terras que pertencem hoje ao estado de Alagoas. Chegou a ter 20.000 pessoas. As aldeias que faziam parte desse quilombo eram a Aritorene, Paubrabanga, Subipira, Adalaquituxe, Zumbi, Alcatene, Amaro, Tabocas e Macaco. Essa Macaco era considerada a maior aldeia dentro do quilombo. E conforme o tempo foi passando, o povo ele passou a ser guiado por apenas um chefe, que era o do Zumbi dos Palmares. Eles resistiram até o ano de 1694. No continente africano, a palavra quilombo significa povoação ou fortaleza, e era onde os guerreiros se preparavam para o combate. No Brasil colônia, o significado do termo não era tão distante do proposto pelos quilombos. Curiosidades: no Brasil existem quilombos compostos por remanescentes de quilombos. O governo português considerava um quilombo qualquer agrupamento de mais de 6 escravos. O primeiro quilombo surgiu na Bahia em 1575. Era comum encontrar capitães de mato negros, ou seja, nem sempre a cor da pele determinava ou determina de que lado a pessoa estava ou está. Haviam brancos que moravam em quilombos. Zumbi e os quilombos desejavam a liberdade, porém apenas a individual. Há registros que mencionavam a existência de escravos em Palmares. Era comum que escravos libertos quisessem seu próprio escravo. Não era uma surpresa, levando em conta que a escravidão já existia na sociedade africana, mesmo antes da chegada dos portugueses. O que não justificava o tráfico de escravos africano, porém facilitava o crescimento desse tráfico.